Agora eu não vou parar, não. Vamos deixar. Tá, vamos lá. Olá, gente. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para esse quadro paulatino. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. e nós estamos aqui para falar de um trecho do tocante diálogo entre Abigail e Saulo de Tarso. Exato. E aí nós vamos ler o trecho, nós vamos fazer os comentários. No trecho, a Abigail está conversando com Paulo e ela está já prevendo seu desencarne. E ela diz a Paulo o seguinte: seguirei teus passos no caminho, levarei-te onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono, auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. E ela diz assim, para complementar: ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Então, Abigail, antes disso, um pouco antes disso, fala que ela, estando encarnada, não conseguiria ajudar Saulo na tarefa que ele tinha a cumprir, ela estando encarnada. Ela conseguiria ajudar muito mais estando desencarnada. O que é importante aqui, uma das coisas que nós podemos tirar daqui, é a influência dos espíritos em nossas vidas. Esse momento que nós estamos vivendo de solidão, entre aspas, porque estamos nesse isolamento, mas o que nós queremos, uma das coisas que nós queremos tratar aí é exatamente isso, é que a espiritualidade continua presente conosco, mesmo nesse isolamento. Tá, então é importante que a Bíblia fala da presença dela e que ela estará junto, né, de Paulo e vai levá-lo onde se encontram os irmãos em maiores dificuldades. E ela diz uma coisa que é importante. Ela diz: Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. E aí nós vamos falar de algumas, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Bom, primeiro nós sabemos da presença dos espíritos em nossas vidas, né, a influência que eles exercem sobre os nossos pensamentos e, consequentemente, sobre os nossos atos. E aí nós queremos falar da questão, por exemplo, 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde: mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Essa questão ela é famosa e bastante conhecida entre os espíritas, porque isso mostra, né, como é grande a influência dos espíritos em nossa vida. Então, nós sempre teremos, sempre em todos os momentos da vida, nos mais simples, nós sempre teremos a influência dos espíritos. Então, isso é um alento para esse momento que nós estamos vivendo, para nós que estamos nessa questão desse isolamento, para que nós saibamos que não estamos sozinhos. Todos nós vamos ter dificuldades em casa, até no convívio mais estreito com os familiares. A própria impossibilidade de ir para a rua, de ver outras coisas, isso traz também consequências. Mas é importante que a gente saiba que não estamos sós, que a espiritualidade está conosco. E nós vemos em vários momentos nas obras espíritas
como a espiritualidade pode nos ajudar, nos trazer uma tranquilidade mesmo, basta que a gente consiga sintonizar-se com eles, né? Então, eu acho muito importante essa questão do Livro dos Espíritos, porque ela fala que os espíritos estão sempre influenciando o nosso dia a dia. Mas aí tem uma questão importante: que espíritos estão nos influenciando? Então essa é que é a grande questão, né? Nós sabemos que os espíritos eles se afinizam com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, e a gente, através dos pensamentos, atrai bons espíritos ou espíritos menos esclarecidos. Dada aí a importância desses dias, da gente conseguir manter o nosso pensamento mais próximo dos espíritos superiores, né? Então, para todos nós que somos espíritas, temos vários meios de fazer isso, né? Que sejam a leitura do Evangelho, a leitura de obras que tragam realmente bons pensamentos, bons exemplos de vida dos espíritos que nos antecederam, e que isso faz com que a gente consiga ter, através da presença dessa espiritualidade junto de nós, um pouco mais de equilíbrio, né? Que a gente consiga mesmo não só nos equilibrar, mas que tenhamos condições assim de auxiliar aos nossos irmãos. Perfeito. Eu achei muito pertinente, Rodrigo, o que você trouxe, porque tem um termo que aparece no Evangelho sobre a volta do Cristo, né? Em geral, os cristãos ficam esperando esse momento. E o termo é parúsia, que etimologicamente alude a uma chegada, a uma volta ou presença. Os teólogos até hoje se debatem para poder ter uma reflexão que seja mais ou menos unânime, sem êxito. Então, parece mesmo que esse retorno não é necessariamente uma volta de Jesus ao corpo físico, estando novamente entre nós encarnado, mas sim uma capacidade da gente conseguir perceber a presença dele, como ele disse lá no Evangelho de João, né, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Talvez esse retorno para nós seja quando a gente consiga ter condição de ascender até ele, né, e assim perceber a presença. E aí a gente vê em todas as passagens dele o quanto que ele tinha esse desejo de aproximação com as criaturas, o quanto que ele gostava de falar com as multidões, estar em contato com as pessoas, mas também o quanto às vezes ele se ausentava para os retiros meditativos, para a comunhão mais direta com Deus através da oração e através da prece. E aí é interessante que na obra Paulo Estevão, Abigail percebe que os planos do alto, embora estivessem contrários aos seus sonhos de mulher, e isso é muito interessante, né? Porque é lógico que ela tinha a esperança de se casar com Saulo de Tarso, deles terem uma família, mas diante da impossibilidade disso nos planos de Deus, e também por conta do livre-arbítrio de Saulo de Tarso, que acabou tomando algumas decisões que mudaram esses caminhos, né? Mudaram esses destinos, diante dessa impossibilidade, ela vê, né, no conhecimento da vida espiritual a oportunidade deles permanecerem juntos. E agora também unidos ambos a Estevão, né? E a gente estava conversando antes, e aí Rodrigo mesmo que me lembrou da obra Quando Voltar a Primavera, num capítulo em que Amélia Rodrigues, espírito, fala sobre presença e ausência, né? E é interessante porque a Amélia Rodrigues, com tantas citações evangélicas que ela poderia citar, fazer uso, ela faz justamente de quando Jesus reencontrou-se ou encontrou-se com os andarilhos na estrada de Emaús. E aí eu acho bonito porque ela faz uma comparação, né? Parece que a vida da gente, nessa vida de atura carnal, se assemelha muito com a estrada de Emaús. A gente anda meio despreocupado, conversando sobre muitas coisas, muitos acontecimentos, achando que Deus, Jesus, está esquecido das aflições que nos acometem, mas quando a gente mais precisa, né, nos momentos mais sensíveis, que a gente sente mais aflição, eis que Jesus
se acerca de nós e caminha junto conosco. Os andarilhos de Emaús só foram perceber isso depois que Jesus entrou na casa, que eles começaram a comer, que é aí que os olhos dele puderam perceber de quem se tratava. E talvez isso também aconteça conosco, né? A gente passa pela aflição, faz as preces, pede misericórdia a Deus. Jesus permanece o tempo todo ao nosso lado, mas a gente só consegue perceber quando a gente deixa essa sensibilidade aflorar. Exatamente. E isso é importantíssimo para esse momento, né? Sobretudo por conta da aflição mesmo que nós todos nos encontramos por conta do isolamento, né? Muita gente acaba que esquece realmente da prece, do poder que tem a prece, da sintonia mesmo, né? No nosso dia a dia, eu sempre falo muito com as pessoas em relação a sentir, ao invés de se preocupar tanto com o barulho que está externo. E eu acho que esse momento convida a gente com muito mais veemência para isso, para que a gente tenha, primeiro, boas leituras, alimente nossa cabeça, nossa mente com bons pensamentos, com boas histórias, com coisas boas, para que a gente consiga ter nessa introspecção necessária para o momento, a gente consiga sintonizar com os bons espíritos e, com isso, consiga realmente ter um pouco de tranquilidade, né? Mas que quando a gente olha para o externo e fica vendo demais o que está acontecendo no mundo, a gente acaba se desesperando e esquecendo muitas vezes tudo que sabe em relação ao espiritismo, em relação ao evangelho. A gente acaba esquecendo o conhecimento que a gente tem do momento que nós estamos passando, do porquê disso tudo e das necessidades e consequências. E aí acaba a gente se desesperando e perdendo essa sintonia, que é valiosíssima nesse momento. Acho que o principal motivo, talvez, hoje, do quadro hoje, seja isso, né? De falar para as pessoas dessa sintonia que a gente precisa ter com a espiritualidade superior. Porque isso é que nos vai trazer uma tranquilidade mesmo para passar por esses dias, entendendo de fato o que está acontecendo e sem revolta e sem desespero. Eu acho interessante no texto de Abigail que ela fala de levar Saulo de Tarso onde tem irmãos em abandono, né? E às vezes quando a gente passa pelas provas difíceis, a gente não vê de uma forma tão romântica e poética assim. O que eu estou querendo dizer? A dificuldade pode ser a aprendizagem que tanto faltava para o nosso aprimoramento espiritual. E muitas vezes são os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, ou no caso de Abigail, os espíritos amigos que se preocupam com a nossa evolução, que nos trazem para perto dessas situações difíceis, né? Então, por mais que seja difícil, no momento de perceber, que também a gente confie, né? Como o Rodrigo falou, que a gente se esforce para se sintonizar e que a gente confie que nós não estamos desamparados e que Deus está conosco. Gente, então é isso, que possamos realmente ter esse esforço, né, de não olhar tanto para as coisas externas, deixar um pouco de lado as notícias. Muita gente tem se desesperado ou ficado com uma preocupação excessiva. É óbvio que tem que ter a preocupação no dia a dia da proteção, da limpeza, do cuidado com a questão realmente do vírus, mas que não excessivamente. E o momento hoje é muito mais de olhar para o nosso interior e de olhar o que a vida está esperando de nós nesses momentos. Da lembrança de que a espiritualidade superior estará sempre conosco, nos guiando, nos ajudando. Que Deus abençoe a todos. Tchau, minha gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.